E aí, sereno, tranquilo? Espero que sim, porque agora a gente vai iniciar o nosso pré-prova UX. Lá no dia 8, certo? Lá no dia 8 de dezembro, você vai estar iniciando ali a sua prova e você deve lembrar que essa prova vai ser composta, olha lá, por 10 questões de biologia. Será que é só 10? Lembra que a gente ainda tem a prova de conhecimentos gerais, certo? Pode ter mais uma questãozinha lá dentro de bio, tá bom? Mas hoje a gente vai focar aqui, ó, nessas 10 questões, certo? Nesse nosso pré-prova, eu vou focar aqui para ti quais são os possíveis conteúdos que essa prova da UX aí do dia 8 pode trazer para ti dentro dessas 10 questões. Tá? Então fica tranquilo, pega o teu material, faça as anotações que são necessárias e vamos revisar essa prova aí, certo? Vamos começar lá. O primeiro conteúdo que a gente vai revisar agora é citologia. Bom, a citologia é um conteúdo obrigatório na tua revisão. Sempre cai na prova da UX. Normalmente, ela está entre a primeira e segunda questão da prova, pode cair de uma a duas questões. O que tu vai começar a revisar aqui? A parte de bioquímica celular. Então, tu começa a tua revisão na parte de proteínas, certo? A função das proteínas, lembrar que as proteínas são formadas por aminoácidos, certo? Que ele vai ter função enzimática, que as enzimas elas aceleram a velocidade de uma reação metabólica, tá? E são influenciados pelo pH e pela temperatura. Porque isso caiu pela última vez lá no verão 2015. Revisa também a parte de lipídios. Esses lipídios, lembrando que eles funcionam como reserva energética, e a sua correlação para com o colesterol na função de HDL e LDL. Dá uma revisada também, e agora bem importante, naquelas tabelas que tu tem no teu material sobre sais minerais e vitaminas. O que tu foca ali na tua revisão? A função de cada um dos sais minerais, a função de cada um de vitaminas, e quais são o que acontece nas suas carências, tá? Por quê? Porque esses dois conteúdos, bem mais para baixo aqui, ó, não aparecem sais minerais verão 2012 e vitaminas inverno 2013, certo? Então tem uma probabilidade bem alta de aparecer nessa prova agora do verão 2020. O próximo conteúdo que tu vai revisar é a parte dos chamados ácidos nucleicos. Dentre esses ácidos nucleicos, tu vai lembrar da característica do DNA e do RNA, a diferença entre eles quanto à pentose, quanto às bases nitrogenadas, mas tu joga as tuas fichas no dogma central da biologia molecular. A prova da UX adora dogma central da biologia molecular. Cai um ano, daí ele fica uma prova ou duas sem cair, então já está na hora de aparecer de novo isso, tá? Porque já faz duas provas que isso não aparece, tá? Então quando tu revisa o dogma, tu vê as características da duplicação do DNA, que tem que ter a desnaturação. Essa desnaturação são as quebras das pontes de hidrogênio, que a adenina e timina tem 2, guanina e citosina tem 3. Para utilizar a temperatura da desnaturação, menos temperatura para quebrar a adenina e timina, mais temperatura para quebrar a guanina e citosina. Transcrição do RNA, esse RNA não sai pronto, tu tem que retirar através do processo chamado de splicing as regiões chamadas de introns, tá? E na tradução para a proteína, lembrar que essa tradução vai se fazer valer dos códons, que são trincas de nucleotídeos que compõem o RNA mensageiro e que pode ser trabalhado dentro do código genético, quanto à condição de tabela, que daí tu tem que procurar qual que é o aminoácido correspondente ao seu código, tá? Lembrando que a prova da UX nos últimos anos não tem dado essa tabela, ele já dá o código com o aminoácido respectivo, que facilita a tua vida, tá?
Correlacionar também os ácidos nucleicos em atualidades com biotecnologia, a técnica do DNA recombinante, né, as técnicas utilizadas de transgenia, né, a análise de eletroforese para testes de paternidade, grau de parentesco entre indivíduos, que é aquele que a gente analisa as bandas, certo, de diferentes fragmentos de DNA. Depois disso, dos ácidos nucleicos, tu vai dar uma revisada no transporte de membrana, que recém caiu, mas caiu de fusão. O que tu vai revisar lá? Olha lá. Osmose. Sabe por quê? Porque a osmose não aparece desde o inverno de 2012. Função de organelas. Bom, função de organelas é obrigatório tu revisar, tá? Tanto é obrigatório que a última vez que não caiu, que caiu isso aí, ó, é verão 2018. Nós estamos indo para a quinta prova que não cai função de organelas, certo? Para cair função de organelas, a última caiu sobre lisossomos. E que nem eu coloquei aqui, ó, pessoal, foi uma questão que gerou muita discussão e foi uma questão que era passível de ser anulada. Mas a URGS não o fez. Dessa forma, estudar as funções do retículo endoplasmático granuloso, do liso, os ribossomos, que são organelas não membranosas, o complexo golgiense, né, onde é utilizado, as funções integradas, né, deles, por exemplo, entre o retículo endoplasmático granuloso e o complexo golgiense. Isso a gente já revisou em vários momentos diferentes, tá? Então, aplicado a eles a condição de bioenergética. Bom, a bioenergética tem probabilidade menor de aparecer, porque recém caiu uma questão que trabalhava sobre fotossíntese. Então, o que tu vai revisar aqui dentro? As condições que são heterotróficas, ou seja, a respiração celular, que essa não aparece desde o inverno de 2015, e a fermentação. As etapas da respiração no celular, no que ela pode ser comparada ao processo de fermentação, uma é aeróbica, outra é anaeróbica, e por último, o ciclo celular. Bom, o ciclo celular não aparece na prova da URGS desde o inverno de 2014, tudo bem? Então, olha a probabilidade de cair, por exemplo, a intérfase, certo? As características do período G1, as características do período S, a característica da fase G2, qual é que é o comportamento dos cromossomos em cada uma das fases, quando que o cromossomo vai ser simples, quando ele vai estar duplicado, saber aquelas questões do número de cromossomos, né? O número de cromátides em cada uma das fases também, a característica das fases da mitose, que foi isso exatamente que caiu, certo? Tu tinha numa coluna a fase e a outra a sua característica, daí tu tinha que numerar, tinha respectivamente os números ordenados. E por último a meiose, né? O que acontece com os cromossomos na meiose 1, que é reducional para a meiose 2, certo? E a meiose 2 é equacional, e tu tem redução do número de cromossomos da meiose 1 para a meiose 2, certo? Então ele vai trabalhar com o número de cromossomos 2N igual a 16, daí tem quantos cromossomos, quantas cromátides, enfim. Ele pode jogar o número 2N qualquer, tá? E aí tu tem que saber trabalhar esse número quanto ao número de cromossomos, número de cromátides nas diferentes fases, tá bom? Então, lembrar de revisar essas características para a citologia. Padre, mas é muita coisa para eu revisar na citologia? Sim, eu concordo contigo. Então, foca aqui, ó, ciclo celular, ácidos nucleicos, a questão da osmose, a função de organelas, não tem como tu fugir disso aqui. E ainda por cima, essas questões da bioquímica celular, quando eu te falei de sais minerais e vitaminas. Tá bom? Então a gente vai rolar aqui e as nossas discussões para o nosso próximo assunto. Tá bom? Vamos passar agora para o nosso próximo assunto aí. Embriologia e reprodução. Próximo conteúdo a ser revisado no nosso pré-prova. Bom, aqui vou ser bem rápido, sabe por quê? Porque êmbrio recém caiu. Tá caindo a prova agora aí do inverno, caiu uma questão com os tipos de óvulos. E não é um conteúdo que cai muito em provas, a prova da UFRGS não trabalha muito a embriologia, tá?
Até essa última questão foi uma surpresa. Então, o que eu revisaria ali? Como eu estou agrupando alguns assuntos quanto à questão de reprodução, olha o que a gente pode estudar aqui. Por exemplo, gametogênese. Gametogênese é um assunto relativamente próximo a nós, porque caiu uma questão sobre espermatogênese que eu precisava saber em 2016 a característica do número cromossomo das células em cada uma das fases da espermatogênese. Mas eu revisaria aqui, que é bem importante, tá? Perdão, essa questão de espermatogênese, ela é final de 2016, então é verão 2017, tá aqui ela, ó, tá? Bom, o que é importante eu lembrar aqui, ó, o ciclo menstrual. Olha desde quando não cai na prova da UX, desde o verão 2009. Pessoal, verão 2009, 11 anos de prova. 11 anos, eu tenho que lembrar quais são as fases do ciclo menstrual, quem são os hormônios que estão envolvidos, em qual período ele trabalha, qual é o órgão que o produz. Então tu vai ter que lembrar ali, FSH, LH produzidos pela hipófise, o estrógeno e a progesterona produzidos pelos ovários, tá? Do que eles fazem, do que eles diferenciam em cada uma das fases, tá? Então estudar essa parte principal que é dado à reprodução. Em biologia, se cair alguma coisa, ele vai correlacionar ali, por exemplo, as fases de desenvolvimento embrionário, anexos embrionários, questões sobre tipos de gêmeos que não caem desde o verão 2016, tá? Então, a única coisa que caiu, eu esqueci de citar, que era do ciclo menstrual, ele citou na prova de 2017, inverno 2017, os hormônios, tá? Mas nem era a alternativa correta a ser marcada, só foi citado lá dentro, tá? Então dá uma revisadinha nesses pontos que são a gametogênese, ciclo menstrual, a condição de gêmeos e, para finalizar, a diferença e utilização de células tronco, tá? Vamos lá? Próximo conteúdo. Histologia animal. Então esse é o próximo conteúdo que tu vai revisar, tá? Começou lá com a citologia, passou pela reprodução e embriologia, agora tu chega na histologia. Esse é um conteúdo, pessoal, que tinha meu amigo tinha uma frequência muito grande na prova da UX e eles foram parando de pedir isso, tá? E aí nós tivemos as duas últimas questões que caíram foi sobre tecido sanguíneo. Tá. Em 2016, no verão 2016, uma questão que falava sobre os leucócitos e suas características, e na prova do verão 2018, uma questão que falava sobre coagulação sanguínea, tá? Então, onde é que tu vai focar a tua revisão? Vamos lá. Tu vai focar a tua revisão ali no tecido epitelial, certo? E nos tecidos conjuntivos. Só que tu não vai deixar de estudar o tecido sanguíneo, porque eles vão ter alta probabilidade, e aqui eu não passei, ó, é 2020, tá? Na prova de 2020 aí, porque esses conteúdos aqui, pessoal, fazem muito tempo que não caem. Então tu vai revisar, por exemplo, em tecido epitelial, a diferença do tecido epitelial de revestimento, quando a célula é simples, estratificado, pseudoestratificado, as funções de cada um deles, tá? Os tecidos que eles constituem, o tecido conjuntivo, as características gerais. E aí tu vai estudar lá dentro deles, quer ver? Por exemplo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso como tecidos de sustentação, o tecido adiposo, na nossa condição de endotermia no tecido, na formação da hipoderme, nas condições de obesidade, o tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Só que eu revisaria também a parte dada ao tecido nervoso. Por quê? Porque isso faz anos que não aparece. Então, a característica da célula, do neurônio, certo? As partes, axônio, corpo celular, axônio, região terminal, o que cada uma das partes faz. A transmissão do impulso nervoso que acontece lá no axônio, por chamado, ó, potencial de ação e repouso.
repouso, tá? Lembrar do gráfico do potencial de ação. Depois, lá na região terminal do axônio, as sinapses, dada a condição de neurotransmissores, tá? Que está aqui, ó, correlacionando com os neurotransmissores, as funções de cada um deles. E também revisaria aqui, para finalizar, o chamado tecido muscular. As características do tecido muscular, por quê? Porque não cai desde o inverno 2011. Então, pode aparecer nessa tua prova aí. A histologia num todo, mesmo sabendo que é bastante conteúdo, tu vai reservar um tempinho e tu tem tempo de revisar isso, tá? Tu tem tempo de revisar ainda. Claro, eu não sei em que período tu tá assistindo esse pré-prova, tá? Eu tô gravando ele hoje, eu tô há 15 dias, na verdade eu tô há 12 dias da prova da UX. Então, mas eu tô há 2 semanas da prova da UX. Então, calma. O que acontece é que tu tem tempo de revisar isso, certo? E revisando isso, o tecido muscular pode cair. Eu sei que é bastante conteúdo, mas tem bastante coisa que pode cair aqui dentro, tá? Então revisa nesses pontos que eu acabei de te comentar aqui, tá bom? E aí agora a gente passa para o nosso 4º conteúdo do nosso pré-prova. No nosso 4º conteúdo, nossa 4ª parte do nosso pré-prova, a gente começa a pontuar aqui a fisiologia. Olha a importância da fisiologia. Todo ano cai fisiologia, tá? Só que aí todo ano cai só uma questão. Eu não estou falando toda a prova, estou falando todo ano. Normalmente essas questões elas têm aparecido no verão. Ou seja, essa questão ela caiu no verão 2019, então a probabilidade de cair no verão agora 2020. O que tu vai revisar aqui dentro? Vamos começar assim, ó. Do sistema digestório, do sistema circulatório, do sistema respiratório, por exemplo, as características gerais de cada um dos sistemas, quais são os órgãos que compõem eles e quais são as suas funções respectivas, tá? E aí, tu vai ter que lembrar do seguinte, por exemplo, o sistema digestório, quem são as enzimas que atuam nos diferentes órgãos? Quais são os compostos que eles digerem? A qual pH eles estão funcionando? Primeiro detalhe. Quem são os hormônios que agem estimulando o sistema digestório? Colicistoquinina, gastrinas, enfim. Os diferentes compostos que estimulam o sistema digestório, tá? Bem como as suas enzimas. Do sistema circulatório, o que tu vai revisar aqui dentro? As partes do coração, tá? O processo de dupla circulação. Sistema respiratório, o processo de ventilação do pulmão, que a troca é um processo de hematose, certo? Que lá nas hemácias existe a anidrase carbônica. Então essas características que a gente trabalha bastante nesses 3 primeiros sistemas, tá? A última questão que caiu foi de sistema nervoso em 2019, tá? No verão de 2019. Foi uma questão que dava um acidente, qual parte do cérebro ele prejudicava quanto à sua função, tá? Mas também tu vai revisar aqui o sistema imunológico, que não cai desde 2014, tá? E aí do sistema imunológico tu vai correlacionar ele com toda a parte dada aos parasitismos, quanto a imunização ativa e imunização passiva. O sistema endócrino, a última questão que caiu foi sobre o parado hormônio, lá no inverno de 2018. Então você deve revisar os hormônios na sua hipofunção e na sua hiperfunção, tá? Porque esses conteúdos que eu acabei de citar aqui, certo? Eles têm alta probabilidade. Mas veja, tá? Esses 3 faz tempo que não cai. Tá? Faz bastante tempo que não cai. Ah, no teu material de revisão, não deixa de revisar o sistema linfático também. Então, esses 3 sistemas aqui são os que têm maior probabilidade, mas a prova da UX trabalha mais sistema endócrino, sistema nervoso e o sistema imunológico, tá? Eles têm maior tendência de pedir esses 3 sistemas, porém esses 3 outros faz tempo que não cai, junto com o sistema excretor, é lógico, tá? Então lembrar de dar uma revisada dentro da fisiologia, porque
nessa prova do verão, dado a análise das últimas provas, há uma probabilidade bem grande disso aqui cair. Eu vou só recapitular contigo aqui, tá? Tendência de prova, que a UFS mais gosta de trabalhar: sistema endócrino, sistema nervoso e sistema imunológico. Esses são os sistemas que mais caem. O que faz tempo que não aparece, e isso eleva a sua probabilidade: sistema digestório, circulatório, respiratório, e eu não coloquei dois aqui que você deve revisar também: excretor e linfático, tá? Então, esses são os que menos aparecem, tanto faz anos que não aparecem, e os outros três aparecem com maior frequência, trazendo aí uma tendência de prova, tá bom? Então, eu aconselho que junto com a histologia, tu faça um estudo integrado, porque numa mesma questão pode cair tecidos correlacionados com órgãos. Por exemplo, eu posso trabalhar sistema nervoso junto com uma questão de tecido nervoso, tá? Então, sempre trabalhar correlacionado aí, tá? Revisa ali a histologia, revisa a fisiologia, separa um bom tempo de revisão, porque eu sei que tu gosta de estudar esses conteúdos aí. Tô certo ou errado? Viu como é que eu tô certo? Então tá. Dá uma revisadinha aí. Vamos pular para o nosso próximo conteúdo. Quinto conteúdo então a ser revisado. Ai, 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 quem é ele? Genética. As últimas questões de genética da prova da UFS não foram questões tão simples assim. Fora a última, que foi uma questão de linkage, tá? Caiu agora aí no inverno. Não era uma questão difícil, né? Tu pode convir comigo que aquilo ali não era difícil. Mas normalmente a prova da UFS gosta de complicar e inventar modo nas questões de genética. Então eu vou ter que dar uma boa revisada em genética também. Por quê? A primeira lei de Mendel tem alta probabilidade de aparecer na tua prova. O que eu posso esperar dela, pessoal? Cálculos de probabilidade correlacionados com a análise de heredograma, porque isso não cai desde o verão de 2017. Outro assunto, olha a importância disso: fator RH e sistema ABO faz tempo que não aparece. A última questão que caiu, que foi de grupos sanguíneos, que foi verão 2015, foi uma questão de sistema MN, mas era só uma questão de nomenclatura, tá? Então essas questões de resolução, de cálculo para a primeira lei de Mendel, faz tempo que não cai. Caiu uma questão em 2018, era uma questão teórica sobre cruzamento teste. Tá, mandei uma barbada isso aí, né? O cruzamento teste, aquele fenótipo dominante, que eu não sei se é homozigoto ou heterozigoto. O que eu faço? Eu cruzo com o indivíduo de fenótipo recessivo, tá? Bom, onde é que eu jogo minhas fichas na segunda lei de Mendel? Aqui, ó, herança quantitativa, tá? A herança quantitativa, ela não aparece nas provas desde o inverno de 2013, tá? Fazia tempo que não caía linkage, e recém caiu, então eu não acredito que caia, tá? Tu também vai ficar esperto, né? Porque dentro dessas características, se tu está pensando aqui, genes complementares não caem na prova da UFS, caem. Genes complementares caem, tanto é que cai a herança quantitativa. Mas ela não tem uma tradição muito grande em pedir, por exemplo, epistasia. Eu não me surpreenderia da UFS pedir isso, certo? Como uma questão nova a ser trabalhada, que eles não trabalharam nos últimos anos, né? Epistasia do dominante, do recessivo, a gente trabalhou isso no nosso revisão. Tá? E por fim, cromossomos sexuais. Tá? A última vez que caiu cromossomos sexuais foi aqui, ó, no inverno de 2017. Então o que a gente pode esperar? Herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, o sistema ZW, que está presente em aves, na vida que as provas estão vindo isso aí com uma tendência, cai na UPF, cai na URGS, né? Pode aparecer na prova da UFS. Tá? Então é obrigatório a tua revisão para primeira lei de Mendel, cálculos de probabilidade, análise de heredograma, grupos sanguíneos. Segunda lei de Mendel, vamos lá. Herança quantitativa
Eu vou colocar aqui, só por descargo de consciência, epistasia. Mas repetindo, a UX não tem tradição de pedir epistasia. Herança quantitativa, sim. Cromossomos sexuais, faz tempo que não aparece. Herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e o sistema ZW. Tá? Então é de extrema importância tu revisar as questões de genética, porque que nem eu comecei essa quinta parte do nosso pré-prova. A UX gosta e ela gosta de complicar também. Tá bom? Então, faça um esforço aí, revisa a genética, que da mesma forma que tu gosta de estudar histologia e fisiologia humana, eu sei que tu gosta de estudar genética, tá? Dá uma boa revisada nessa parte. Olha lá o nosso sexto conteúdo desse nosso pré-prova, evolução. Vou ser bem sincero contigo, a probabilidade de cair evolução para essa prova ela é muito baixa, porque nós tivemos duas questões de evolução no verão 2019, mais duas questões no inverno 2019. Então isso diminui a probabilidade para o verão 2020, tá? O que revisar aqui? Veja bem, daí eu reviso teorias evolucionistas. Essas teorias evolucionistas até podem cair, tá? Mas elas são muito recentes, elas apareceram agora, ó, no verão 2019. Especiação, caiu agora, pessoal, com a variabilidade, né, o que leva à especiação, os fatores de mutação. Mas tu deve revisar aqui, e se cair uma questão só, o conceito de deriva gênica, tá? As migrações que aumentam ou diminuem variabilidade, o que acontece para a especiação com, por exemplo, fragmentação de hábitats, os diferentes tipos, os gráficos, quer ver? De seleção natural, dentro do neodarwinismo, quando é estabilizadora, disruptiva, tá? Isso já caiu faz tempo que não cai, tá? Isso não aparece desde o inverno de 2011. Evidências de evolução, aí sim dá uma boa revisada, né? O conceito de registros fósseis, o que são órgãos homólogos, análogos, órgãos vestigiais, certo? Mas onde é que eu focaria o estudo aí dentro dessa parte? Aqui nos cálculos e na teoria aplicada à teoria do equilíbrio gênico. Por quê? Porque isso não aparece em prova e a UFS tinha uma tradição bem grande de pedir desde o verão de 2011. Foi a última vez que caiu, então pode estar presente nessa tua prova. Lembra que aqui tu vai fazer um cálculo da frequência gênica, que é aquela dos alelos, é o P e o Q, e a genotípica. Aplicado a uma população, tá? Ele vai querer saber quantos indivíduos numa população são homozigotos, quantos são heterozigotos, quantos são recessivos, enfim. Certo? Lembra desses dois cálculos. Então, eu acho que isso é o dado mais importante que tem para tu analisar. E para finalizar a tua revisão dentro de evolução, aquelas análises de cladogramas, dando o grau de parentesco entre diferentes populações. Então tem que lembrar do que é o conceito de anagênese, cladogênese, o que é uma característica plesiomórfica, o que é uma característica apomórfica. Então lembrar dessas questões aí conceituais. Lembrar também o que é um grupo interno, o que é um grupo externo, tá bom? Então, a probabilidade de aparecer evolução ela é bem mais baixa, mas podem aparecer nesses pontos que eu detalhei aqui as possíveis questões para evolução, tá? Então dá uma revisadinha nessa parte aí, porque evolução normalmente não são questões lá muito fáceis, tá? Podem ser questões mais trabalhosas que exigem mais o teu conhecimento, certo? A gente vai partir aqui do nosso sétimo conteúdo. Zoologia. Aquele conteúdo que quando a gente vai estudar, dá um arrepio no cara.
Sabe por quê? Porque a zoologia tem muito conteúdo para ser trabalhado. Então aqui eu vou focar nos principais filos e o que pode cair, tá? Vamos lá. Na parte de invertebrados, recém caiu a parte de quinidários, certo? Então o que eu estudaria ali no início? As características gerais, por exemplo, de poríferos, tá? Também estudaria a parte, por exemplo, que faz tempo que não cai, moluscos. Isso aqui comparado ao resto dos organismos, tá? Porque bem na verdade, as questões trabalhadas em moluscos não aparecem desde o verão 2018. Uma questão lá que falava sobre as características e partes do molusco. Na verdade, era sobre a parte que produzia a concha, que era o manto, né? E também trabalhar os anelídeos. Então é importante a gente saber as características gerais e a organização corpórea de cada um deles, tá? Bem como as suas especificidades. O que mais pode aparecer aqui dentro é a parte de invertebrados, certo? Na parte de vertebrados, estudar, focar na parte de anfíbios, a sua classificação, répteis e aves. Esses não aparecem desde 2013, olha quanto tempo. Então eu apostaria numa questão de zoologia para vertebrados, tá? Tivemos, por exemplo, mamíferos na prova de 2015. Olha a nossa condição aqui, ó. Então nos últimos 10 anos, o que a gente teve? Uma questão de mamíferos no verão 2015, que era uma questão sobre os grupos prototério, metatério e eutério. Ponto. Pode cair mamíferos? Pode, por exemplo, uma questão de ruminantes. Duas questões de peixes, olha só, 16, inverno e verão. Tá? Foram citados, então, classes, então, já foram, que devem ser citados aqui, de anfíbios, répteis e aves. Importantíssimo estudar isso, tá? Só que quando a gente estuda isso, pessoal, tu tem que lembrar de estudar aqui dentro a chamada fisiologia. Por quê? Porque pode, por exemplo, ser uma questão de sistema circulatório. E ele quer saber a diferença entre os diferentes tipos de sistema circulatório, tá? Pode ser uma questão de falar sobre as características do sistema nervoso, enfim. Para a parte de artrópodes, que eu não comentei aqui dentro, mas são as questões que mais aparecem, tá? Os artrópodes. Então, o que tu vai estudar neles, tá? Assuntos como, por exemplo, os hormônios envolvidos na equidise, tá? A fisiologia é muito recente, uma questão que caiu agora, tá? Pessoal, uma questão sobre o sistema excretor dos artrópodes. Mas pode aparecer a fisiologia comparada com outros invertebrados. Depois de pegar uma questão de invertebrados, por exemplo, geral, e trabalhar os diferentes tipos de sistema circulatório. Quem tem aberto, quem tem fechado, tá? Por fim, o que é bem importante tu revisar? Aquelas características de fisiologia comparada quanto, por exemplo, plano de simetria, a origem do blastoma, quem é protostômio, quem é deuterostômio, quem é diblasto, quem é tromboblástico, tá? Quanto à característica de sistema respiratório, que só aparece respiratório e circulatório a partir do desenvolvimento do celoma, tá? Quem tem digestão completa e incompleta, enfim. Para a zoologia na prova da UFRGS, eu revisaria esses pontos que eu acabei de comentar contigo, tá? Mas é bem importante tu fazer essa revisão. Eu te dei uma tabela que tu preencheu e colocou inúmeros detalhes nessa tabela de forma bem organizada sobre cada um dos grupos, certo? Então revisa essa partezinha aí, essa partezona, né? Que é a zoologia, tá? E lembra, zoologia vai cair, tá? A UFRGS gosta de zoologia. Então vai estar presente na tua prova, todo ano tem, certo? Nem adianta fugir do teu estudo, todo ano tem, tá bom? E olha aí, ó, próximo conteúdo, botânica. Meu Deus, senti a energia positiva de ti. Olha aí, próximo vídeo, próxima parte, botânica. Olha aí ela, ó. Olha aí, botânica. Meu Deus, que alegria que eu tô sentindo. A
adoro botânica e as questões de botânica da prova da UX para a tua felicidade são as questões fáceis, tá bom? Então, o que acontece? O que a gente vai revisar de botânica aqui? Uma questão, toda prova tem, tá? A prova do UX gosta de botânica. Então, o que tu vai revisar aqui dentro? Por exemplo, tu vai revisar órgãos vegetais, certo? Tipos de fruta é muito recente, que é no inverno de 2018. Mas tu vai estudar tipos de caule e as suas adaptações, os tipos de raízes bem como as suas adaptações, os exemplos dos tipos de folhas, a diferença, olha a importância disso, em plantas que são mono e dicotiledôneas, e isto pode cair em um diagrama floral, porque isso não cai na prova desde 2006, tá? O diagrama floral, que eu já coloquei aqui, ó, importante estudar e revisar versículos florais é o diagrama floral. Ainda por cima, a histologia vegetal pode cair? Pode, mas é muito recente. Agora no inverno caiu questões sobre o esclerênquima, mas pode cair, por exemplo, modificações da epiderme, certo? Quanto às condições de xeromorfismo, tá? Então todas essas questões são sempre importantes de serem revisadas, tá? Ainda por cima, fisiologia vegetal. O que eu estudaria em fisiologia vegetal que não cai desde 2017? Os fito-hormônios. Estudaria também, tá? Os mecanismos de condução de água, desde a absorção da raiz até a condução de seiva bruta e seiva elaborada, tá? Então, lembrar dos mecanismos de transpiração foliar que levam essas condições, tá? Para finalizar a tua revisão de botânica, tu vai estudar os grupos botânicos, mas Dani, recém caiu pteridófitas. Pois é, mas faz anos que não caem características gerais, por exemplo, de gimnospermas, que são plantas que fazem a conquista efetiva do ambiente terrestre através da polinização, que formam um tubo polínico, que são as primeiras a desenvolverem sementes e essas sementes são nuas, desprovidas de fruto, tá? Então, estuda as características gerais de cada um dos grupos botânicos, certo? Porque isso pode cair. E logo, quando tu estuda isso, tem que estudar as características dos seus ciclos de reprodução também, tá bom? Então, olha só. Botânica, eu sei que pra ti, falando sério aqui agora, eu sei que é um conteúdo meio maçante, porque ele parece uma decoreba, tá? Parece. Mas o que acontece aqui é que é um conteúdo que a prova da UX gosta. E normalmente são questões fáceis, tá? Então, dá uma revisada que é uma questão certa pra ti, uma questão que é acerto, certo? Então vamos lá, dá uma revisadinha em botânica, que eu vou passar agora nosso próximo conteúdo. Parasitismos, seres vivos. Bom, o que eu posso esperar daqui? Primeiro, parasitismos, tá? Na última prova a gente já teve uma questão que falou sobre filariose, tá? Então, a probabilidade dela cair, ela se torna menor. Daí tivemos já questões trabalhando outros temas, como por exemplo, virose como do sarampo, é bem recente, bacteriose como o botulinismo. No que eu focaria para essa prova, tá? Por exemplo, as doenças causadas, doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Tivemos aumento dos casos de HIV, as campanhas de vacinação para o HPV. Tá? Lembrar aqui, pessoal, as formas de transmissão não só dadas às DSTs, tá? Como transplante sanguíneo, enfim, transfusão sanguínea, perdão. Casos como, por exemplo, casos que estão aumentando, como a gonorreia, a sífilis, tá? Então, lembrar das doenças sexualmente transmissíveis. Ainda por cima, aquelas doenças que têm vetores, tá? Como, por exemplo, dengue, febre amarela, zika vírus, chikungunya, tá? Por exemplo, a malária como protozoose, estudar aqui a leishmaniose, tá? Olha, eu escrevi 2 vezes leishmaniose, fica só com uma, vai cair só uma delas, tá? O mal de Chagas, a toxoplasmose, tá? Revisar esses aí. Ainda por cima, as causadas por plateumintes e nematelmintes.
a diferença entre teníase e cisticircose, a esquistossomose, a ascaridíase, tá? Só que dados todas as doenças que eu acabei de comentar contigo, é importante lembrar na tua revisão todas as formas de transmissão, tá? Se existe vetor para cada uma das doenças, como identificar ela, se é vírus, bactéria, qual é que é o agente etiológico, o seu ciclo de vida, isso então para teníase, né, para as condições de plateumintes, nemateumintes e protozoários, tá? Se essas doenças têm tratamento e as formas de prevenção, tá? Nessas questões de parasitismo é importante tu focar o teu estudo, por exemplo, nas atualidades, né? Uma delas já caiu, que é o sarampo, mas por exemplo, poliomielite, a cachumba, porque existem as campanhas anti-vacinação, tá bom? Então dá uma focada nessa questão das DSTs, nas doenças que são transmitidas por vetores, que são essas dadas aos programas de saneamento básico, tá? E lembrar desse contexto geral dado a cada uma delas, tá? O que é importante tu revisar também para as questões de seres vivos são aquelas questões que trabalham regras de taxonomia, tá? Então lá, nome escrito em latim, todas essas características aí, tá? As categorias taxonômicas e as análises de cladograma que não aparecem desde 2011 no inverno, tá? Não deixa de estudar, por exemplo, aqui, pessoal, as questões que trabalham, por exemplo, características gerais de fungos. Porque as classes de fungos foi a última questão que caiu em prova. Foi uma questão bem difícil, diga-se de passagem. Então, se cai fungos agora, né, por exemplo, características gerais, certo? Revisa com bastante atenção essas partes que eu comentei contigo, dado aos parasitismos, tá bom? Isso tem uma grande probabilidade de cair. E enfim, chegamos ao nosso último conteúdo desse pré-prova, tá? E esse conteúdo é a ecologia. A URGS gosta dos conteúdos de ecologia. Toda a prova ela contempla uma questão de ecologia, certo? Então, o que a gente vai estudar aqui que é importante, tá? Eu começaria revisando as chamadas relações ecológicas. Sabe por quê? Porque relações ecológicas não caem desde o inverno 2018. As relações que são intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas, desarmônicas. Então é importante tu revisar os diferentes casos para cada um deles. Colônia, sociedade, gregarismo, competição, canibalismo, mutualismo, protocooperação, comensalismo e quilinismo. Predatismo, competição, parasitismos, ainda por cima esclavagismo e a gente termina com amensalismo. Revisa esses casos para as relações ecológicas que tem alta probabilidade. Um outro conteúdo que tem alta probabilidade de aparecer está aqui ele, ó. Os chamados ciclos biogeoquímicos. Por que os ciclos biogeoquímicos? Porque esses aqui não aparecem desde o inverno de 2012. Então tu deve revisar o ciclo da água, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono tu pode correlacionar, por exemplo, com o impacto ambiental, né? O ciclo do nitrogênio, que as provas gostam, tá? O ciclo do nitrogênio tu pode aplicar o ciclo do nitrogênio, por exemplo, com a adubação verde, certo? Que reduz o uso de fertilizantes, né? De causa natural. Daí uma revisada também importante, aqui ó, na parte dada aos chamados biomas. O que eu estudaria em biomas, tá? Daria um foco ali nos ecossistemas aquáticos, certo? Nos ecossistemas aquáticos, a questão, por exemplo, trabalhada dentro do limnociclo, né? Que é o ambiente lêntico e o ambiente lótico. Para o talassociclo, eu estudaria, por exemplo, aqui ó, os seres vivos que compõem eles. Nécton, bênton, né? Ainda por cima o plâncton, todos esses organismos aí, tá? Então dá uma revisadinha nessa parte aí. E para finalizar, as questões de impacto ambiental. Por que o impacto ambiental? Dani, mas recém caiu o impacto ambiental, caiu uma questão de efeito estufa. Pois é,
mas pode ter desde atualidades, questões que falam sobre desmatamento. Caramba, tá caindo uma chuva aqui agora, um temporal. Mas eu vou continuar. Desmatamento, a questão da problemática do lixo, tá? Os problemas das queimadas, a gente pode trabalhar isso dentro de atualidades, a gente vê o aumento das queimadas na Amazônia, né? Poluição das águas. Puxa vida, a poluição das águas, a gente está tendo derramamento de petróleo nos oceanos, né? Que leva a ameaça à biodiversidade, tá? A utilização de agrotóxicos. Então, é importante a gente revisar isso, tá? Impacto ambiental, sempre é importante estudar. Mas, claro que sempre que eu estudo impacto ambiental, eu tenho que estudar aqui, identificar o problema e achar possíveis soluções. E a solução está onde? Na sustentabilidade. Saber o que é energia renovável, energia não renovável, o que fazer com o lixo na separação de orgânico e inorgânico, tá bom? Tentar reduzir a nossa pegada ecológica. E por fim, avaliar o teu estudo de biomas terrestres, por exemplo, em biomas mundiais, certo? Que caiu a última vez no mapa no verão 2018. Então, para os biomas brasileiros, tu vai estudar aqui as particularidades de cada um deles. A flora, a fauna, a característica de adaptação dos seres vivos, por exemplo, uma adaptação ao xenomorfismo do cerrado na Caatinga, certo? A característica da temperatura e a precipitação média anual, certo? Bom, não tem como não estudar ecologia, ele é de extrema importância. Então, nesse momento, pessoal, a gente encerra o nosso pré-prova aqui, tá? Enumerei aqui todos os pontos esses que são positivos para a tua revisão, certo? Tentei te direcionar o que pode cair, certo? E quero te desejar uma boa prova, que lá no dia 8 tenha muito sucesso nessa prova, que tu gabarite as questões de biologia, tá? A prova de biologia, tá bom? Um bom estudo para ti, uma boa revisão, e lembra o que eu falei para ti, tá? Lá na frente do nosso pré-prova. Tem tempo para revisar isso, certo? Fica tranquilo, eu sei que não é fácil nesse momento, mas tu tem que manter a tua tranquilidade para tu conseguir acessar a tua memória e realizar uma prova em excelência, certo? Então eu estou junto contigo aí no que tu precisar para realizar essa prova, tá? Boa revisão, boa prova para ti e vamos comemorar essa tua aprovação, certo? Tchau!